Oi, tudo bom? Você quer que eu vou falando, você vai dublando. Bom dia, olá Olímpia, olá região, está começando mais um Jornal Regional na Difusora, nas redes sociais da Band, Nativa FM, YouTube, Facebook. Põe a rede social aí, Reginaldo, põe aí. Ai, não, é essa aqui. Pronto, aí, bom dia para todo mundo. Que coisa, hein? Pode explicar como é que você faz um negócio desse? Olha lá, tá ligando. Agora vai. Agora sim! 1000 anos trabalhando em televisão, rádio, e eu esqueço que para falar em rádio só precisa de uma simples coisa, um simples detalhe. Detalhes tão pequenos de nós dois, o microfone. Gente, é na correria. Então, né, o bom é que o povo sabe, né, Reginaldo? Pensa numa correria que eu entro sem o microfone. Mas notícia tem, só não tinha o microfone, mas notícia tá assim também, viu? Isso aí. Passei a manhã toda procurando notícia, procurando informação. Agora eu vou colocar esse lapela aqui. Pera aí. Vai, Reginaldo, coloca a câmera pra você aí. Vai lá. Vem pra mim, então. Corta pra mim. Eu tô parecendo que eu tô sentado no chão. Muito bom dia. Tá beleza. Tá hoje. Bom hoje. É segunda-feira. Legal. Semana Opa. começou, ó. Começou 100%. Tudo bem? Como é que vocês estão? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Você conhece aquela do português ou né? Vou contando piada? Vai contar piada. Receita de bolo. Receita de bolo. Pega lá, 3 ovos, 150 gramas de farinha, bate tudo, põe o fermento e põe no forno. Pronto. Aí valeu. Pronto? Pronto, Reginaldo. Rapaz, mas hoje... né? Na correria, conversando aqui, procurando notícias. Não, pode ficar na tela, Ah, eu fico na tela. Você já tá aí, já fica. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bom? Como é que você tá? Eu acho que eu tô bem, né? Pelo amor de Deus, que dia, hein, Reginaldo? Dormiu bem essa noite? Cara, eu acho que sim, né? Tô dormindo até agora, inclusive, nem acordei ainda. Rapaz, esqueci até de colocar o microfone. Tudo certo, Reginaldo? Tudo jóia, como é que tá? Eu tô bem também, graças a Deus. Então tá bom. Muito bem! Agradeço a todos pelo carinho, pela companhia, pela audiência, você que está curtindo, você de perto, você de longe, você que é de Olímpia, você que é da região, você que é de qualquer lugar do Brasil, do mundo, que escolheu o nosso Jornal Regional como fonte de informação, meu muito obrigado, sejam todos bem-vindos, eu sou o Kleber Luiz e agradeço pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua... Opa, agora tem que ficar só até aqui, mudamos o cenário hoje, né? O cenário mudamos as câmeras, aumentamos o nosso cenário aqui hoje, está um pouquinho maior, para ficar melhor, para receber melhor os nossos convidados, para você ter uma melhor experiência ao acompanhar o Jornal Regional. Bom, mas é isso aí, vamos começar. Na câmera, lá, é na câmera, é lá embaixo, a câmera na frente. A câmera na frente? Tem que ter o câmera escrito na frente. Gente, nós estamos nos comunicando aqui ainda, viu? Vamos começar esse programa, tá uma bagunça isso aqui. Roda a vinheta e já começa de novo, vai, apaga, faz enquanto nem começou, vai lá. Jornal Regional, a região interligada pela notícia. Muito bem, agora sim vamos passar os destaques. Mais uma vez eu te agradeço pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência, por estar junto com a gente aqui, por escolher o Jornal Regional como fonte de informação. Você que está nas nossas redes sociais, você que está pela Rádio Difusora também, seja muito bem-vindo. É segunda-feira, vem mais perto, chega aqui, porque eu tenho muita coisa para te contar e vou te contar agora já os destaques de hoje do Jornal Regional e daqui a pouco, claro, a gente vai trazer para vocês também os comentários. Então, primeiro eu te convido a comentar. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, participe, interaja com a gente. Agora são 11 horas e 2 minutos, o programa de hoje está recheado. Chega mais perto, Reginaldo, cadê o zoom? Isso, gosto de conversar com o povo aqui, ó. Olha, cadê esse zoom? Mas não era mais um. Aê, esse é melhor, eu prefiro assim, ó, mais próximo, mais perto, para o pessoal de casa ficar bem informado com a gente. Bom, vamos com os destaques então do programa de hoje. A gente começa falando sobre aquela ossada humana encontrada aqui em Olímpia, gente. É uma mistura, né? Um misto de tranquilidade, não é tranquilidade, mas traz um pouco de
Qual a palavra para usar nesse momento? Eu acho que conforta um pouco a família, se for realmente, por saber agora o que aconteceu, por ter uma resposta. Porque a gente sempre fala aqui, inclusive eu falei essa mesma coisa quando encontraram aquelas ossadas também, e o carro. Lembra daqueles jovens que desapareceram aqui em Olímpia há bastante tempo, 2014, se não me falha a memória? Então, e agora encontraram mais uma ossada, inclusive ali perto, mais ou menos, de onde foi a outra, viu? Mais ou menos uns 2 quilômetros separam um ponto do outro. E a principal suspeita é que seja o seu Joaquim, né, o seu Quinca, que a gente vinha falando sobre o desaparecimento dele aqui há bastante tempo. Essa ossada foi encontrada pelo caseiro de uma propriedade rural, daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes, só coloca imagens para o pessoal ter uma ideia de onde foi. Uma área de difícil acesso, eu estive lá à tarde, junto com a perícia, junto com a polícia, acompanhei de perto o trabalho, então eu vou poder contar para vocês com propriedade como é que foi. Ó, essa imagem foi feita à distância naquela mata, lá atrás, é só para você ter uma ideia, ó lá, de onde mais ou menos estava. É ali, ó, próximo à prainha, às margens do rio Cachoeirinha. Ali são os peritos que estavam indo lá para dentro junto com a polícia militar, né, a polícia escoltando. E aí já é o trabalho da perícia, ó, foi exatamente neste ponto, ali onde os peritos estão, é que estão os ossos, estava a ossada humana, tá? É naquele ponto onde os peritos estão, olha ali, ó, eles recolhendo ali as roupas, né, para depois levarem para a perícia, e a suspeita é que seja o seu Quinca, seu Joaquim, desaparecido desde fevereiro aqui em Olímpia. Essa imagem que a gente está vendo aí, quem está com a gente pelas redes sociais, são as últimas imagens do seu Joaquim. E daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Como eu disse, eu acompanhei todo o trabalho da polícia, da perícia, acompanhei de perto, estive lá e vou contar tudo para vocês, tintim por tintim, daqui a pouco, aqui no nosso Jornal Regional. Pode voltar aqui para mim. Uma outra informação, tá faltando água aí? Esse final de semana que tinha de gente reclamando de falta d'água. Muita gente, inclusive, me marcou nas redes sociais. E aí uma informação que eu recebi hoje de manhã me deixou assim, com a pulga atrás da orelha. Um ouvinte mandou mensagem e falou: Kleber, eu entrei em contato com a Daemo. Isso foi o ouvinte que disse. Um funcionário disse para mim o seguinte: olha, o povo está gastando muita água. Então, para economizar, nós desligamos a bomba. A bomba está desligada. E o cidadão ainda disse que ficou indignado. Falou assim: ah, então corta a água do Termas também. Por que só vai cortar a água nossa? Vai falar com quem está desperdiçando também, né? Porque o povo está desperdiçando. Falou: meu amigo, mas eu não desperdiço, eu vou pagar a conta. Então vai punir quem está desperdiçando, etc e tal. Aí o funcionário falou: ó, vou ver o que eu posso fazer para você, as bombas aqui estão desligadas, vou tentar ligar, daqui uns 40 minutos volta a água. Não foi que a água voltou dentro de 40 minutos? E aí eu entrei em contato com a Daemo Ambiental para saber se está tendo racionamento, porque é o seguinte, gente, não vamos ser hipócritas. Eu tenho noticiado aqui que o Shoa está com racionamento. Se eu não me engano, Santa Fé do Sul já decretou racionamento. Rio Preto já está enfrentando racionamento. Catanduva diminuiu a vazão, então a água está saindo com menos pressão na torneira. Só que todos esses municípios, o que eles fizeram antes de fazer o racionamento? Avisaram a população. E isso é o que diz a legislação, é o que diz o Código do Consumidor. Tem que bater nessa tecla, porque ele rege também esse tipo de prestação de serviço. É um serviço essencial e desde que você interrompe o fornecimento, sem prévio aviso, sem justificativa, mesmo que a justificativa seja um racionamento para evitar desabastecimento futuro, tem que comunicar. Qualquer desligamento programado tem que ser comunicado e com antecedência, senão descaracteriza ou caracteriza, na verdade, descontinuidade do serviço. Então isso é muito perigoso, o pessoal tem que entender a gravidade disso, não é chegar lá e desligar o registro que nem fosse o registro da casa deles. É uma cidade inteira que depende, um bairro, uma comunidade, no momento em que a gente enfrenta uma pandemia. Então se estiverem desligando de propósito e sem avisar a população, é sacanagem. Quer fazer racionamento? Ninguém vai atirar pedra se a prefeitura chegar aqui e falar: vamos ter que racionar água. Porque outros municípios, inclusive, estão fazendo isso. Seria muita hipocrisia nossa criticar a Daemo por um racionamento aqui, sendo que vários outros municípios também estão fazendo, sendo que a semana passada mesmo eu falei que a nossa região está sendo considerada pelo monitoramento da Agência Nacional de Águas, pelo painel lá, a mais seca do Brasil. Seria hipocrisia a gente jogar a culpa, né, apenas na autarquia, pela falta d'água. Se não estiver dando conta de extrair, etc., precisa de um racionamento para evitar um problema maior, aquela coisa toda que todas as cidades fazem. O problema é não avisar, não é problema fazer racionamento, é que o Código do Consumidor é claro, o direito principal, um dos principais direitos do consumidor, e você que é usuário de água aqui no município de Olímpia, você consumidor de água, você é um consumidor, tem uma relação de consumo, você paga por um serviço que a Daemo presta. Então ela tem que te informar, vai
desligar a bomba tal horário, então vai ter que avisar, olha, tal dia, ou agora segunda, terça, segunda, sexta, ou final de semana, enfim, sei lá, cria lá uma estratégia de racionamento e avisa, olha, os bairros de tal região ficarão sem água entre 1 da tarde, aí você se organiza, você enche reservatórios, se tiver que lavar a louça, lava antes, faz comida, se tiver que tomar banho, aquela coisa toda, guarda um pouquinho de água para higiene, porque nós estamos passando por uma pandemia, precisa de água. Agora pegar o povo de calça curta, pegar na surdina, não avisar, aí é sacanagem, viu? Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes disso e vamos ver o que a Daemo falou. A Daemo respondeu, tá tendo racionamento? Não tá? Pretende fazer racionamento? Não pretende? Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes para você, é muito importante porque foram várias regiões da cidade reclamando de falta d'água, desde o final da semana, né? Não só no fim de semana, mas de quinta para cá, um monte de reclamações. E aí, a gente vai trazer os detalhes sobre esse assunto ainda hoje no Jornal Regional. Falando ainda em seca, aquela coisa toda, Reginaldo, coloca a imagem pra gente do incêndio, né? Como se já não estivesse tão ruim o tempo, como se já não tivesse tudo tão ruim, ainda tem gente que consegue fazer piorar. Olha aí um incêndio de grandes proporções numa área de pastagem e canavial ali no trevo. Esse aí é o trevo da usina, quem tá vendo a gente pelas redes sociais, ali da Cruz Alta, indo para Rio Preto, na Assis Chateaubriand. Mas não ficou concentrado só nesse ponto não, viu? Foram pelo menos outros 5 focos de incêndio, até lá perto do chalé da Pamonha tinha fogo ainda. Olha aí dá para você ter uma noção de como tava. E ficou pior, viu? Essas imagens foram feitas, mas depois o fogo se espalhou ainda mais. Olha aí, dá para ter uma dimensão da área queimada, fuligem, o ar com poluentes, sufoca e chuva que é bom nada. Muito triste isso aqui na nossa região. A gente vai falar sobre essa queimada também daqui a pouquinho, tá bom? E teve um comerciante aqui de Olímpia, volta aqui pra mim, que comprou uma arma para se defender, para defender o patrimônio dele. Sabe o que aconteceu, Reginaldo? Imagina. Furtaram a arma. Você acredita nisso? Mas nem coisa pior. Não, furtaram a arma dele. Agora os criminosos estão com uma arma a mais. E depois o bandido pode voltar com a própria arma dele ainda para assaltar ele agora. Que agora o bandido está com arma a mais e ele está sem nenhuma. É aquela história, né? Quando a gente acha que só nós somos responsáveis pela nossa própria segurança, vamos nos armar, etc e tal, não é assim, meu amigo. É o Estado que tem que garantir políticas públicas que garantam uma segurança pública eficiente. Porque não adianta, né? Vou comprar arma, tá vendo aí o que aconteceu? E ainda bem que foi furto, porque tem casos de roubo. A gente já falou disso aqui, o Lázaro mesmo invadia lá as propriedades quando estava fugindo. Ele furtou, roubou na verdade, porque lá ele ameaçou, lá usou ameaça, né? E violência, para poder levar as armas embora também. Olha que situação, tá difícil. Mas antes da gente começar para valer o Jornal Regional de hoje, são 11 horas e 11 minutos. Tem entrevista também com o seu Jesus Buzo, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Olímpia. Tem vários assuntos para a gente abordar. Tem a Previdência Complementar, que vai ser votada hoje na Câmara aqui de Olímpia, está na ordem do dia, pelo menos. E aí a gente já vai abordar outros assuntos, porque faz tempo que eu não falo com ele aqui, o que eu tenho recebido de reclamações de servidores. Vamos ver o que o sindicato está fazendo, o que o sindicato está sabendo sobre essas reclamações e qual o posicionamento da entidade também, viu? Agora são 11 horas e 11 minutos, 30 graus agora em Olímpia. Coloca imagem pra gente da avenida. Coloca aí, abre a janela. Cadê a música aí? Abre a janela pro vento bater. Tem aí, ó. Para a gente poder abrir a nossa janela aqui do Jornal Regional. E olha só, céu azulzinho, quase nada de nuvens, 30 graus nesse momento aqui em Olímpia. Nada de chuva para hoje, viu? Sem previsão de chuva, segundo o Instituto Clima Tempo. Cadê a nossa janela? Abre aí, ó. Deixa de sonhar, abre a janela pro vento bater, o que for e deixa o vento levar. Deixa levar, show, vai embora, para levar tudo que tem de ruim aqui, tem que vir um furacão, viu? Porque olha, tá difícil o negócio. Mas tá aí, ó, máxima hoje deve chegar aos 35 graus aqui em Olímpia, como eu disse, sem previsão de chuva. Vamos pra Praça Altino Arantes, a gente viu aí a Avenida Aurora Forte Neves, vamos dar uma olhadinha no movimento da praça. Praça, na verdade, tá sem movimento, né? Mas aí, ó, tá aumentando um pouquinho, né, Reginaldo? As árvores estão chacoalhando, já pelo menos um ventinho, porque esse dia tava calor, sem nada de vento, abafado, tava difícil. 30 graus nesse momento aqui, Olímpia. Olha lá, ó, quase que a gente flagrou um acidente ainda. Tiozinho de moto na rotatória, o carinha do carro passou o pare, você viu? Olha lá, que coisa, né? Quase que a gente narra um acidente ao vivo aqui. Mas tá aí então, ó. 30 graus, 11 horas e 13 minutos agora aqui em Olímpia. Pode voltar pra cá. Esse é o nosso Jornal Regional. Agora sim, Reginaldo, acho que nós achamos o prumo aqui, né? Acho que agora vai, né? Coloque-se na tela de novo.
Vamos só ler os comentários rapidinho antes da gente começar para valer aqui o Jornal Oi. Regional. Ah, antes, Reginaldo! Oi! O que você vai comprar de presente? Ainda preciso pensar. São muitas hipóteses. São várias. Gente, ó, dia 1º de outubro, né? Dia Municipal do Vereador. A lei foi aprovada e já foi sancionada, já está no calendário cultural. Que bom. Tem outras datas também. Por exemplo, os professores não têm um dia só para eles. Então os vereadores de Olímpia precisaram criar o Dia Municipal do Professor, que é no dia 15 de outubro. Acho que eu me lembro alguma coisa desse dia, mas Para ter um calendário cheio. a gente podia criar o Dia Municipal do Trabalhador também. A Sim. gente poderia criar o Dia Municipal do Natal. Boa. Que dia que a gente podia colocar? Dia 25 de dezembro, né? Talvez Foi seria legal. uma data legal. O dia... O que mais a gente pode criar? Dia aqui? Vamos lá. Municipal do Radialista. Nossa, mas aí vai ter que escolher uma data, são várias. Só faltava criar mais uma agora, já que é desorganizado. Uma agora. diferente, velho. Vamos lá. O que mais que a gente Exclusiva. pode... É que agora eu acho que já chega também, porque tem um projeto lá em discussão que é o Dia Municipal da População. Aí eu acho que chega, né? Porque aí já coloca todo mundo num dia só e acabou, já era também. Chega. É. Né? Mas é isso, Pra tem não o, ter dia, briga. tem o Dia Municipal do Professor agora, dia 15 de outubro. Não que a categoria não mereça homenagem, pelo contrário, eu acho que tem que ser muito valorizada, homenageada, mas já tem o Dia do Professor dia 15 de outubro, né, gente? Pra que criar uma lei sendo que já tem uma data? Na verdade, se eles querem, eles tinham que brigar, defender os professores, tem professor aí ACT reclamando, tem monitor de creche, pessoal da educação, todo dia reclama da gente aqui, com a gente. Fizeram um concurso, agora estão querendo chamar estagiário de pedagogia, não estão querendo chamar os concursados, né? Já que querem homenagear, comecem valorizando a categoria, eu acho que é muito mais fácil talvez não seja, mas é muito mais prático e eficaz do que ficar criando data comemorativa aí, né? Então tá aí, né? Como não tinha nada para se comemorar no dia 15 de outubro, não homenageavam ninguém, vamos homenagear os professores nesse dia, Dia Municipal do Professor. Repito, não sou contra homenagear professor não, pelo contrário. Acho que todos os dias do ano tem que ser dedicados a esses profissionais, porque sem professor eu não estaria aqui, Reginaldo estaria ali, seu Jesus, que já chegou aqui agora também não teria chegado até onde chegou, ninguém é nada se não tiver um professor antes, né? Mas, você entendeu a hipocrisia? Vai criar o Dia Municipal do Professor dia 15 de outubro, sendo que já tem o dia do professor nesse dia. É uma lei para chover no molhado, né? É igual você lavar o carro um dia que chove, não adianta nada, né? É igual feriado num domingo, serve para nada, né? Pelo amor de Deus, ó, 11h16 agora em Olímpia, vamos começar para valer o Jornal Regional, porque nós temos vários assuntos para abordar hoje. Então vamos já adiantar aqui o noticiário, daqui a pouco a gente fala com o seu Jesus. Está com tempo aí, seu Jesus? Vou só adiantar uns outros assuntos aqui, a gente já fala com o senhor, tá bom? Atenção, funcionário público, servidor público. É muito importante o que a gente vai falar aqui para você hoje, viu? Não só em relação à previdência complementar, mas vamos abordar outros assuntos também de leve aqui, viu, seu Jesus? Muito bem, agora 11h16. Vamos começar falando então sobre esse furto primeiro, porque olha só essa história aqui em Olímpia. O comerciante procurou a polícia na sexta-feira, ele tem um estabelecimento comercial ali na Aurora Forte Neves. Chegou lá na delegacia e contou o seguinte, que ele comprou uma arma, um revólver Taurus 357, deixava esse revólver lá no estabelecimento para a segurança dele. Só que aí na madrugada de sexta-feira, a empresa de monitoramento entrou em contato com ele falando o seguinte, olha, era por volta de 3 da manhã, nosso sensor detectou um movimento perto do balcão. Ele mora perto, foi lá, estava tudo trancado, alarme acionado, mas aí ele viu que tinha um espaço ali violado entre a cerca elétrica e um portão ali. Conseguiram entrar na surdina no estabelecimento e levaram o revólver dele, que ficava trancado em uma gaveta ali no balcão do estabelecimento. Tinha duas gavetas abertas, a que estava o dinheiro e a que estava o revólver. O criminoso deixou o dinheiro e levou a arma, ou seja, era alguém que sabia, conhecia muito bem a rotina, sabia que ali tinha uma arma, e já foi para pegar a arma, porque inclusive o criminoso ele viu o revólver, não pegou, foi direto na arma, roubou ali a gaveta, pegou a arma e deu no pé, foi embora. Segundo ainda o comerciante, pelo espaço que ficou ali, o vão que ficou, deve ser alguém magro que entrou lá, viu? Porque é um espaço bem pequeno. Então, agora o caso vai ser investigado pela polícia, tem câmeras no local, e ele apresentou a documentação da arma. Então ele tinha ali o registro, poderia manter a arma guardada, tudo certinho. E o duro que além da arma levaram ainda 5 munições. A arma foi carregada. Aquela história, o sujeito compra a arma para se defender, vem o bandido, leva, aí ele ainda ajuda, né, sem querer, claro, inconscientemente
fortalecendo ainda os criminosos, né? Não entregou, mas a arma ficou ali suscetível e acabou sendo levada pelo bandido. Que coisa, né? Porque a gente sempre fala, você coloca câmera de monitoramento, já aconteceu isso, viu? Você coloca câmera de monitoramento para inibir a ação dos criminosos, eles levam a câmera. Aí você compra a arma para se defender do bandido, ele vem e leva a tua arma. E é o que eu sempre falo, muita gente briga, eu quero ter o direito de defender a minha família, quero ter um porte de arma, quero que facilite o acesso à arma. Primeiro que com a situação que o nosso país está, quero ver se tem dinheiro para comprar arma. Né? Começa aí primeiro. Segundo, quando o Estado que eu digo, governante, alguém que faz parte do Estado, que representa o Estado, chega para você e fala, você tem que defender a sua família, eu vou te dar uma arma. Meu amigo, quem tem que defender a sociedade é o Estado, a segurança pública é o dever do Estado. O Estado nada mais está fazendo o seguinte, o problema é teu, pega a tua arma, que comecem os jogos. E não é assim, você tem que cobrar também uma política eficaz para prevenir, para reprimir a criminalidade. Como faz isso? Com um emprego para todos, programas sociais, e quando a gente fala de projetos sociais, não é ficar lá dando dinheiro para o povo parado, não. É você criar condições dessa pessoa se levantar. Esses dias mesmo nós mostramos o Robson aqui, lembra da história dele? Que ficou preso, saiu, está tentando ganhar a vida honestamente, não está conseguindo um local para vender o que ele faz para vender, não estava tendo dinheiro para comprar matéria-prima para fabricar, precisou pedir ajuda. Uma pessoa dessa precisava de um programa social para geração de renda, para transferência de renda, para ele ter ali um dinheiro para dar um pontapé inicial e tentar recomeçar, porque se seguir assim, e eu sempre disse, não torço para que isso aconteça, torço para que ele se mantenha firme e se Deus quiser vai continuar, mas ali a sociedade está jogando ele de volta para o crime. Então a gente precisa de políticas sociais também faz parte da segurança pública, é um dos tripés, um dos suportes. É essa questão da política social, essa questão da segurança pública, polícia bem equipada, polícia valorizada, polícia que ganhe bem e que tenha ali uma ótima condição de trabalho. Eu já vi caso aqui de policial que estava revezando colete na hora de ir embora, na hora de trabalhar, ele ia embora sem colete, porque ele tinha que deixar o colete dele para o companheiro, porque não tinha para o companheiro. Eu já vi isso. E aí, se o cidadão está indo embora sem colete e é algo de um atentado e morre, ainda é perigoso o Estado questionar, porque ele não estava usando o colete que o Estado diz que fornece. Então precisa valorizar o policial, precisa ter mais cuidado com a assistência. Cortaram dinheiro da assistência social, gente. Cortaram recursos da assistência social, acabaram com os CAPs, né? Esses tempos aí atrás também. Então é assim, é um desmonte muito grande, aí o Estado vem e fala, eu vou te dar uma arma, e a pessoa fica toda feliz achando que o Estado se preocupa. Na verdade o Estado está falando o seguinte, se vira, o problema é teu, você que cuida da sua segurança, pega essa arma aqui que comecem os jogos, que aí pode mais, chorar menos, não é assim que é, né? Não é assim que acontece. Temos duas provas disso recentes, né? Essa do cidadão aqui que teve a arma dele furtada e do próprio Lázaro, que eu já citei aqui no começo, que invadia chácaras. Só falam de um caseiro que colocou ele para correr na bala, mas esquecem de várias outras chácaras nas quais ele entrou, rendeu quem estava lá, pegou a arma e levou embora. Você acha que o Lázaro tinha munição para aquele tempo todo na mata? Você acha que não? Ele estava com várias armas lá, segundo a própria polícia. Ele pegava, ele roubava essas armas. Então não adianta nada você ter arma, às vezes você não tem preparo psicológico, você não consegue, você trava na hora, o bandido vai pegar a tua arma e é perigoso te matar com a sua arma ainda. Então, eu tenho que dar rosa agora para o bandido quando chegar, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que tem que ser reprimido o crime sim. Porque mesmo com todos esses suportes que eu disse, vai ter gente que vai querer ir para o mundo do crime e vai, porque acha que compensa. E aí que entra a polícia bem preparada, a polícia bem armada, a polícia equipada, com um efetivo suficiente, que a polícia que tem que chegar lá e entrar em confronto. Eles que passam por treinamento, eles que são preparados para isso, eles que têm colete à prova, ou deveriam ter colete à prova de balas e tudo mais, entendeu? Agora, terceirizar, jogar só na mão do cidadão, tudo bem, se a população tiver um preparo emocional, etc e tal, educação, cultura, para manusear uma arma, porque a primeira coisa é o diálogo. Eu acho que o tiro, até mesmo a própria polícia é treinada para isso, o protocolo é esse. Você vai atirar em última instância. A própria polícia, quando passa por treinamento, a gente sabe que o protocolo é esse. Você entrar num confronto. Você acha que o cidadão vai ter esse preparo? A primeira coisa é que catar, sair a arma atirando. Ainda é perigoso não errar a mira. Você vai atirar no bandido aqui, você acerta do outro lado ainda. Enfim, mas é isso. Mas é um assunto muito delicado para a gente dar um veredito aqui. Não sou contra o cidadão se armar, mas agora você achar que essa é a solução para a segurança pública é ser muito ingênuo, né? Agora 11 horas e 23 minutos, vamos falar sobre a ossada. Uma ossada humana foi encontrada sábado à tarde, numa área deserta aqui de Olímpia, na zona rural, próximo ali ao rio Cachoeirinha.
De acordo com a Polícia Militar, há suspeita de que a vítima possa ser o idoso Joaquim Teodoro de Oliveira Filho, seu Quinca, de 76 anos, que desapareceu no dia 4 de fevereiro. A ossada foi encontrada lá no local, não é um canavial, na verdade é uma área de mangue ali até, e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal IML lá em Barretos. Exames agora vão ser realizados para determinar se a vítima é realmente o idoso, mas há uma grande possibilidade. Um dos filhos do seu Joaquim, inclusive, acompanhou os trabalhos da Polícia Civil. Ele reconheceu uma bermuda que pode ser do idoso. A família dele aguarda agora a Polícia Civil concluir os trabalhos de investigação. A gente está vendo aí os peritos retirando de lá a roupa. Depois a funerária foi para recolher os ossos, encaminhar para Barretos. Esse é o seu Joaquim, seu Quinca, que estava desaparecido desde fevereiro, desde o dia 4 de fevereiro. Essa imagem, inclusive, foi do dia do desaparecimento dele. Na verdade, são as últimas imagens dele. Ali no Santa Fé, ele foi almoçar com a ex-mulher, saiu dizendo que ia para casa e não voltou. E agora encontraram essa ossada lá próximo ao rio Cachoeirinha, né? É uma área que eu conversei, inclusive, com um caseiro, o rapaz que encontrou a ossada. Ele disse que normalmente aquela área ela fica alagada, não é um rio, não fica ali com a água na cintura, a água vai bater no joelho mais ou menos ali para quem for caminhar naquela região, mas fica, né, alagada. Então ele disse que os animais não costumam ir para aquela região, inclusive tem um enxame de abelhas ali perto também, então é uma área que a galera não vai muito. Só que agora com a seca a água baixou e o que acontece? Ele disse que ele perdeu esses dias atrás, os animais foram para aquela região, ele foi lá para pegar, apartar o gado e tal, chegou a passar por esse local alguns dias antes. Só que aí o que aconteceu? Ele viu a ossada, ele estava a cavalo, ele desceu do cavalo, foi olhar, só que aí o enxame de abelhas que tem ali perto acabou vindo para cima dele, as abelhas vieram, ele, claro, ficou assustado e correu, foi embora, e aí não chegou perto para ver o que era. Então ele depois ficou pensando que pudesse ser um animal. Sábado, novamente uma vaca se perdeu e ele foi de novo para aquela região em busca desse animal. Chegando lá, ele passou de novo pelo local onde tinha visto os ossos, estavam lá ainda. Ele resolveu descer de novo do cavalo e dessa vez ele conseguiu ver que tinha um crânio. E aí, imediatamente, ele avisou a família do seu Joaquim, porque ele já sabia de toda a história, conhecia a história, e conhecia inclusive o seu Joaquim, segundo ele, o pai dele era muito amigo do seu Joaquim. Então ele avisou a família do seu Joaquim e já logo em seguida chamou a polícia militar. A perícia foi lá, constataram que a pessoa, né, que morreu ali usava uma bermuda embaixo da calça. Eu estava lá nesse momento, o filho do seu Joaquim disse que era a forma como ele se vestia. Então tudo indica que possa ser o seu Joaquim. Só estão aguardando ali a finalização dos exames do ML até para que a família possa fazer um sepultamento ali, né? Mas muito triste isso que aconteceu, e foi o que o filho me disse, né? Ele falou, eu não sei, a gente está triste pelo que aconteceu. Você pode só colocar, em vez de colocar o modo estúdio, colocar o que está no ar para a gente aqui, por favor? E ele disse o seguinte, eu não sei se eu fico um pouco mais tranquilo por saber o que aconteceu, coloca um ponto final na história, nós vamos ficar tristes, claro, pelo desfecho, mas pelo menos agora a gente sabe o que aconteceu, porque antes a gente ficava com aquela angústia, sem saber onde ele estava, o que estava acontecendo. Eles ainda tinham esperança de encontrá-lo vivo. O filho mesmo me disse que a esperança dele era que o pai tivesse tido um problema, porque recentemente parece que ele teve um AVC, começou a ter algumas perdas de memória. Ele falou, meu pai poderia ter se perdido, pegou uma carona, foi parar em outra cidade. A gente esperava que alguém fosse ligar falando que ele estava num outro lugar. Não esperava que fosse essa notícia. E está certo, enquanto há vida, há esperança. Enquanto não chega uma notícia dessas, tem que acreditar, tem que alimentar e tem que continuar buscando. Mas agora a família já tem quase certeza que realmente trata-se do seu Quinca, até porque tinha um tênis ali perto também, e esse tênis era muito parecido com o que ele aparece nas imagens. Não sei se a gente consegue voltar lá para as imagens, Reginaldo. Não sei se dá para ver o tênis na imagem direito, se está com uma resolução boa. Volta lá para a gente no finalzinho, a imagem está para o final, a câmera de segurança. Mas era um tênis muito parecido com o que aparece nessa imagem aí do seu Quinca. Então, isso também aumentou ainda mais a suspeita de que seja ele a vítima. Agora 11 horas e 28 minutos, volta aqui para mim, vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Regional. Daqui a pouco a gente fala com o seu Jesus Buzo, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Olímpia. Mas agora vamos falar sobre a queimada, uma queimada
atingiu uma plantação de cana e uma área de pastagens próxima à rodovia Assis Chateaubriand, fica entre Olímpia e Guapiaçu. Isso foi no sábado à tarde. Nós temos imagens disso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente e chegaram a uma área de pastagem. Com a ajuda de caminhões-pipa, equipes da corporação e brigadistas da usina do Grupo Terreos conseguiram controlar o incêndio. Não houve registro de feridos, mas a área queimada foi muito grande, atingiu até uma mata ali, às margens do Rio Turva. Eu também estive lá e a gente via tinha muitos pescadores ali no rio, o pessoal inclusive saiu correndo bastante assustado ali com as chamas, tinha muita gente ali na mata e o fogo foi muito rápido, né? Mata, vegetação seca, começou ali o fogo e já logo se espalhou, tinha toda a área aquela de mata ali, que acabou sendo queimada. Inclusive, curioso que tem uma placa ali da usina falando que aquela área é preservada pela usina. O fogo, a primeira coisa que queimou foi a placa. Nada mais, como eu poderia dizer, acho que nada mais... Putz, agora fugiu a palavra que eu ia falar aqui, mas foi uma cena assim muito... Né? Falei, olha lá, né? Daria até para filmar e mostrar aqui, mas claro, a gente não vai colocar a culpa na usina também por ter colocado fogo lá. Mas lá fala, a gente cuida, preserva essa área. Fogo acabou com a área, devastou, né? E tá aí, né? E o tempo seco, o ar já não tá lá aquelas coisas, difícil de respirar, e ainda um incêndio dessas proporções aí, e não foi o único, viu? Ontem teve um ali também próximo a Bebedouro, grandes proporções também, Tanabi também há registro de incêndio grande esse final de semana, e aí haja soro fisiológico para hidratar o nariz, olhos, porque chuva que é bom, pelo menos até o começo de setembro, não há previsão. Bom, agora 11 horas e 30 minutos, a gente continua aqui com as ocorrências policiais, rapidinho, tem muita informação para você. A Justiça condenou um delegado e um investigador da Polícia Civil, isso lá de Rio Preto, pelo crime de falsidade ideológica no registro de um boletim de ocorrência, Reginaldo Henry. A decisão se refere a uma ocorrência de 2018, em que consta que o autor de um roubo fugiu do local do crime antes que a polícia chegasse, a militar. Mas, na verdade, ele foi capturado pela PM, colocado na viatura, levado para a delegacia, mas fugiu pela porta da frente da delegacia. A defesa dos policiais alegou que não teve a intenção de falsificar o registro da ocorrência, não se passou tudo aí de um mal entendido, mas a juíza não entendeu assim e acabou, então, decretando, condenando eles, que vão ter que pagar aí o equivalente a 13 salários mínimos de multa e, além disso, vão ficar um tempo aí detidos. Mas eles podem recorrer da decisão em liberdade. 11 horas e 31 minutos, a gente continua aqui com o Jornal Regional. Hoje, assim, ó, direto, pai bola, sem muita enrolação, tem muita notícia para passar para vocês aqui. Vamos falar rapidinho sobre o racionamento de água da Daemo Ambiental aqui de Olímpia. Deixa eu até pegar meu celular aqui rapidinho, porque eu tenho a resposta para isso. O que aconteceu? Eu tenho recebido inúmeras reclamações de falta d'água aqui nesse final de semana. Muita gente me marcando em publicações, pessoal reclamando que está sem água, Coab 1, vários pontos da cidade, né? Não é uma região só. E muita gente reclamando da falta d'água. E aí agora, eu recebi hoje de manhã uma reclamação de um ouvinte que estava sem água na casa dele, reclamou na ouvidoria, e aí um funcionário da Daemo pegou o número dele na ouvidoria, ligou para ele e passou, se tiver problema aí, falta água de novo, você liga diretamente para mim e tal. E aí faltou água de novo. Ele ligou para o funcionário, e aí o funcionário, eu tenho até o nome do funcionário, não vou expor aqui, claro, até para não sofrer perseguição, mas o funcionário não aguentou ali a pressão, né, e falou, cara, é o seguinte, velho, o pessoal está gastando muita água, o pessoal está desperdiçando, então, o pessoal está desperdiçando água, está uma coisa de louco. Nós temos que desligar aqui as bombas de vez em quando para ver se o pessoal para de consumir um pouco, gasto que está no reservatório, pouco lençol freático ali, aquela coisa toda. O rapaz, o cidadão falou, mas eu não desperdiço água. Eu vou pagar por quem desperdiça, então arrume um jeito de punir quem está desperdiçando. Agora eu vou ficar sem água por causa desse povo. Aí o cara falou, tá bom, eu vou fazer o seguinte, já faz um tempo que está sem água aí, nós vamos ligar as bombas de novo aqui e tal, espera uns 40 minutos que a água deve voltar. Coincidência ou não, 40 minutos depois a água voltou. E aí o cidadão entrou em contato indignado, falou, Kleber, estão fazendo racionamento.
A indignação não é por fazer racionamento, eu já falei disso aqui, porque o Show está fazendo, o Rio Preto está fazendo, o Santa Fé do Sul já iniciou. O problema é que se vai fazer racionamento tem que avisar, tem que comunicar, é um serviço essencial, o fornecimento de água não pode ser interrompido, salvo sob justificativa. Ah, justificativa é porque precisa poupar o lençol freático, aquela coisa toda, legal, está justificado. Temos ali uma condição de fazer racionamento. Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala o seguinte, que o consumidor tem o direito à informação clara e precisa. Então, se você tem que fazer racionamento, você tem que comunicar. Ele tem que... Tudo é a questão de informar, de avisar. O consumidor, ele precisa estar ciente do que ele está fazendo. A informação é para que o consumidor, no caso de um comerciante, mesmo que não seja um produto bom, você está vendendo um produto que você sabe que vai dar problema, mas você vai fazer mais barato. Você chega para o cliente, pede para ele assinar um termo e fala, ó, esse problema, esse produto aqui, vem com um defeitinho de fábrica, uma camisa tá com a mancha, vem manchada, ou a costura não está muito bem feita, é uma peça que a gente está vendendo mais barato porque ela tem um pequeno defeito. Dá para usar, mas não está como deveria estar. Se o consumidor, sabendo daquilo, optou por comprar aquela roupa, ele teve a informação, beleza, tranquilo, não tem problema. A mesma coisa é o racionamento. Tem que fazer racionamento? Avisa antes, olha, por conta disso, vamos fazer um racionamento. A partir de tal horário nós vamos desligar e o abastecimento será retomado tal horas. Legal, porque aí o cidadão consegue guardar um pouquinho de água, o cidadão consegue economizar para deixar no reservatório, se tiver que tomar um banho para trabalhar, vai tomar banho antes de acabar a água, para fazer comida, vai conseguir cozinhar, tem que lavar a louça, ou seja, a população vai se organizar. Agora, quando há um desligamento programado, mas o consumidor não foi avisado com antecedência, aí caracteriza descontinuidade do serviço. E isso é uma infração até ao Código de Defesa do Consumidor. Porque a Daemo Ambiental é uma empresa, uma autarquia, que presta um serviço que é essencial e existe uma relação de consumo entre você, cidadão, e a Daemo. Então, agora você vai no PROCON reclamar, quero ver se o PROCON faz alguma coisa também, né? Então, o cidadão disse isso para mim, falou, Kleber, o funcionário da Daemo que me passou essa informação. Aí eu entrei em contato com a Daemo Ambiental, para poder saber o que aconteceu, se está tendo racionamento mesmo ou não, uma acusação até grave. A Daemo disse que não há risco de racionamento e até em um esclarecimento dado pelo funcionário para o munícipe houve essa interpretação. Segundo eles, na quinta-feira foi realizada a manutenção do bairro Quinta da Colina e fizeram um comunicado com certa antecedência, pois os bairros prejudicados poderiam ser Jardim Leonor, Coab, Morada Verde, Cisoto, Jardim Paulista, Harmonia e Viva Olímpia. Na sexta-feira houve um problema com uma bomba na sede da Daemo. Foram feitas as manobras para que não houvesse desabastecimento. Porém, conforme o nível dos reservatórios demoraram a recuperar devido ao alto consumo, houve queda de pressão da rede de distribuição. A Daemo ainda diz que não mediu esforços, o caminhões-pipa e manobras no fim de semana para evitar a queda de pressão e, consequentemente, a falta d'água. E tá aqui. Então a Daemo alega que houve problema. O morador me disse que não foi isso. Informaram que as bombas estavam ligadas e queriam ligar elas para esperar uns 40 minutos. Então tá aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um voto de confiança para a Daemo, que até eu acho que é o seguinte, né? Não seria vergonha nenhuma se tivessem racionamento avisar, vamos ter que fazer racionamento. Tem toda uma justificativa, só se forem muitos, desculpa o termo, viu, gente? Não tô dizendo que são, tô dizendo que só se fossem muito burros para criar um problema desse tamanho, sendo que era uma coisa muito mais fácil, assim como todas as outras cidades vieram, chegar a público e falar, olha, vamos ter que fazer racionamento, porque não está chovendo. Semana passada eu falei aqui que essa é a estiagem mais severa dos últimos 91 anos. A nossa região é considerada hoje a mais seca do Brasil, perdendo até para regiões aí do Nordeste, do interior do Nordeste, em relação a nível de chuva e tudo mais. Então não está mais do que justificável se tivesse que fazer isso. A população certamente iria entender. O problema é vocês fazerem a população de tonta. E às vezes o povo fica com a pulga atrás da orelha porque em várias outras situações vocês fizeram os cidadãos de tontos. Então agora eles já ficam assim, opa, mas o que estão fazendo? Sabe, é quebra de confiança. Por isso que a população às vezes duvida. Vamos dar esse voto de confiança para a Daemo. Eles dizem que não tem racionamento, que foi um problema pontual. Se isso persistir, sempre na mesma região, próximo ao mesmo horário, falem de novo com a gente aqui. Se for o caso, a gente vai para o Ministério Público, no direito do cidadão, direitos difusos, que o Ministério Público também tem tutela para agir quando é em relação ao direito do consumidor, e esse direito é um direito difuso, não é um direito individual.
Direito individual você vai no PROCON. Quando é um serviço de energia elétrica, transporte coletivo, que eu já fui ao Ministério Público para a gente fazer voltar o ônibus e voltou, não parou mais. Energia elétrica, abastecimento de água, tudo que é difuso. Difuso é aquilo que não dá para você dividir, que você não sabe quem usa. A água todo mundo que mora em Olímpia usa, você não consegue... coletivo é quando é um grupo. Servidor público, dá para você saber quem é servidor. É muita gente, mas dá para você saber quem são. Difuso não, difuso é todo mundo, é quem passa por Olímpia, é o turista que vem para cá e precisa usar água, é quem está na rodoviária e vai usar água, então é muito além do coletivo. E esse tipo de direito difuso, o Ministério Público também tem tutela para brigar em relação ao direito do consumidor. Se for o caso, a gente vai para o MP também, tá bom? Porque PROCON eu creio que não vai resolver, até porque PROCON é vinculado ao município, né? Não duvidando da idoneidade do PROCON, mas no transporte coletivo, por exemplo, PROCON não se pronunciou. A gente aqui, a radiodifusora que teve que provocar o Ministério Público, né? Bom, agora rapidinho, 11 horas e 33 minutos, e olha só, gente, ainda falando essa questão de defender o consumidor, defender o cidadão, o calendário cultural de Olímpia está ainda mais recheado agora. Foram publicados no Diário Oficial de sexta-feira 3 leis, instituindo datas comemorativas aprovadas na Câmara e sancionadas pelo prefeito. Agora nós temos o Dia Municipal do Professor. Que dia que é o Dia Municipal do Professor, Reginaldo? É uma data nova, nunca teve nenhuma comemoração do Dia do Professor, eles tiveram que quebrar a cabeça para achar um dia, mas acharam, dia 15 de outubro. Olha, então, né, uma lei dessa, não que os professores não mereçam homenagem, deixo isso bem claro, vou repetir mais uma vez aqui. Mas, né, fazer uma lei municipal para um dia que já é comemorado nacionalmente, pelo menos... É a mesma coisa que cair um feriado num domingo, não serve? É a mesma coisa que olho verde em gente feia, olho azul não resolve, né? Mas tudo bem, não tem o que fazer, faz essa lei mesmo, não tem nada para investigar, não tem nada para apurar, não tem obra para acompanhar, não tem o negócio da água para ver, então faz lei do Dia do Professor, sendo que já tem. Dia Municipal dos Recursos Humanos também, Reginaldo, dia 3 de junho. E essa data vai ser feriado. Tinha que ser feriado esse dia. Tinha que ser feriado, Reginaldo Henry. Vamos agora brigar para colocar feriado. Eu não sei se cabe mais um feriado no calendário municipal, mas se couber, vamos fazer esse dia virar feriado agora. Dia do Vereador. Dia 1º de outubro, Olímpia já tem o Dia do Vereador. Falta só ter vereador de verdade para poder comemorar, né, Reginaldo? Quem sabe daqui 3 anos a gente vai ter vereador em Olímpia para comemorar, porque eu acho que agora a gente não tem vereadores. É igual aumento de cadeira, já vai junto, aumento de cadeira, Dia do Vereador, e quem sabe para a próxima legislatura a gente tenha vereadores que honrem o cargo para poder comemorar, né? Mas tá aí, já temos o Dia do Vereador em Olímpia, Reginaldo Henry. Só falta ter vereador de verdade agora. Muito bem, 19 minutos para o meio-dia. E rapidinho, agora a última notícia, daqui a pouco o seu Jesus Buzo já vem para cá. Hoje começa aqui em Olímpia a vacinação dos adolescentes com 16 e 17 anos contra a Covid-19, que tenham algumas das comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde, além de gestantes e puérperas, que são mulheres que deram à luz há pouco tempo. Elas vão ser imunizadas com o imunizante da Pfizer, enviado para esse público. Os jovens podem procurar tanto o Salão da Fé Nossa quanto o Recinto do Folclore, entre 8 horas da manhã e 4 da tarde. Vale ressaltar que esse grupo só será vacinado se apresentar um termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis legais e também o atestado padrão preenchido pelo médico que acompanha o paciente. Todos esses documentos estão disponíveis para impressão no site da Prefeitura. E hoje começa ou continua também a aplicação de segunda dose nos postos de vacinação, tanto para quem tomou D1 de Coronavac como de AstraZeneca, sendo que o morador pode comparecer na data marcada no cartão. Sobre a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram, o município diz que está aguardando a chegada de vacinas, mas não há uma previsão para isso ainda, tá bom? Então tá aí, quando tiver a gente avisa, tá bom? Segunda dose de AstraZeneca ou Coronavac, nos 2 postos de vacinação, lembrando que você tem que comparecer na data marcada no seu cartão. E os adolescentes com comorbidades, Salão da Fé Nossa e Recinto do Folclore, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Pronto, pode voltar para cá, Reginaldo. Seu Jesus Buzo já está aqui ao meu lado. Tudo bem, seu Jesus? Tudo bem, Cléber. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Já vou deixar o senhor falar. Antes, vamos dar só um pulinho ali com o Reginaldo. Reginaldo, coloque-se na tela. Não sei nem o que vai aparecer na tela aí, mas... Vai aparecer eu.
Eu e eu. Aí, você e o telão do Jornal Regional, não tem problema, hoje é assim, vai lá. Leia rapidinho os comentários pra gente, Reginaldo. Vixe, tem vários aqui. Vou ficar em pé aqui um pouco? Isso. Daqui a pouco a gente... Opa, só esqueci de prender o microfone aqui, mas tudo bem. Hoje tá beleza esse microfone. Hoje tá que tá. Hoje eu esqueci de colocar, agora eu esqueci de prender ele na hoje. Vou ficar Muito aqui, bem. fica bom. Vai lá. Beleza. Diga aí, Reginaldo Henrique. A Esmeralda dos Santos está dando bom dia, viu? Bom dia. Maria José dos Santos. Bom dia, vamos fazer o seguinte, quem só escreveu bom dia, a gente pula. Vai meu bom dia pra todo mundo, pra gente poder adiantar aí. Vai lá só quem tem algum comentário maior. Vamos lá. Vamos lá aqui. A Alcione Ibira, bom dia, se tiver, tem que fechar o Termas também, abuso de água e nós terá racionamento. Ah, do racionamento, mas a Daemo oficialmente descartou, tá? Pelo menos Isso. na nota deles aqui. Kleber, Carmen Lúcia, não está tendo condições, estão mandando os talão em ubicurdo. Ah, um absurdo, deve ser o preço da água. Pagar aluguel vem R$206 de... Que isso, coisa tá feia. Meu Deus, tem que ver isso. Vai lá e pede uma revisão, tá? Você pode procurar lá a Daemo e pedir uma revisão do valor da conta, tá? Às vezes, se você acha que não gastou isso tudo, é um direito seu. A Esmeralda, em respeito da água, se uma pessoa que trabalha fora a semana inteira e só tem um final de semana para fazer as coisas, tem que pagar pelo erro de outros, sem contar a pandemia, que precisamos o tempo todo de água. Então. A Carmen Lúcia, vamos pagar água, luz e aluguel e pandemia não acabou. Vamos passar fome, pagar as contas. Que mais? Paneco, Adriano Paneco. Alunos têm que respeitar os professores, isso sim. Exatamente. E tem mais aí? Ah, tem mais um comentário grande. Basílio. Diga. Renato Basílio. Mais um ato que invalida aquele argumento de alguns de que o cidadão tem que ter arma para se defender. Acontece isso, o bandido rouba a arma, o cidadão fica desarmado de novo e os bandidos mais armados ainda. Exatamente, está só colaborando com eles. O Jorge Paulo Fonseca. Ontem fui até a Praça da Matriz ver o novo coreto. Eu me decepcionei com a construção porque foi muito dinheiro investido. 1.100.000, com todo respeito ao arquiteto, a todo mundo envolvido, mas aquilo lá para 1.100.000. Não vou falar que é feio, mas para 1.100.000, cara, dois pedacinhos de ferro ali, coluna de ferro, e você viu? E a cobertura daqui, parece um ponto de ônibus. É verdade. Cara, é verdade. Cara, quanto será que o ponto de ônibus fica 1.100.000 também, Senhor Jesus? Difícil, né? Rapaz, dinheiro para aumentar a salário, nem pode aumentar o salário do servidor até o fim do ano, né? E dinheiro para fazer um ponto de ônibus gigante lá, deu. O que tem lá mais? Maria Jovita, aqui no condomínio de Chácara, somos avisados até às 13 horas, volta às 17 horas. Ah, é do racionamento em Rio Preto. Lá ainda é outro descumprimento. Avisa que vai voltar e não volta. É difícil. Na questão do racionamento e desperdício de água, os vereadores, ao invés de ficarem criando datas comemorativas, deveriam elaborar um projeto de lei que permitisse ao município fiscalizar e multar quem desperdiça água. Exatamente, aí, ó. Boa, fica a dica aí, se algum vereador quiser. Quem tem algum comentário rindo ali, vê esse de baixo aí. Falta do que fazer dá nisso, Lucimara Rodrigues. Ah, deve ser do dia do vereador. Isso aí. Podia fazer o dia... legal que eles mesmos se homenageiam, né? Podia criar o dia de economizar água. Pode ser também. Legal. Bom dia, o preço da água é um absurdo. Vende esgoto mais que a água. Não tem condições. Tá difícil o negócio. Difícil. É que haja esgoto também, né? Eles estão fazendo. Haja esgoto, né? Por isso que tá caro assim. Tudo bem, Senhor Jesus? Tudo bem, Kleber. Vamos conversar. Primeiramente, quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui. E para quem não entendeu ainda porque eu convidei o Senhor Jesus, sempre bom a gente dar voz para os servidores que eles precisam também desse espaço. E quando a gente fala do servidor público e a gente valoriza o servidor, mesmo que você não seja servidor público, preste atenção para entender o que estão fazendo, porque o servidor público desmotivado, o servidor público desvalorizado, isso vai refletir no serviço que ele presta, que quem usa? Nós. Prefeitos, vereadores, raramente vão usar esse serviço. Então, é importante porque aqui engloba o professor do seu filho, o monitor da creche que o seu filho estuda,
o médico que te atende, a enfermeira do postinho, né? Todo esse pessoal. Então, é bom que todo mundo fique atento e não só quem é servidor, né, São Jesus? Exatamente, porque o servidor, o Kleber, como você falou, ela é uma categoria que ela move o município. Hoje, como eu vou falar para você, hoje sem o servidor público, o efetivo, realmente, o município para, a União para, o Estado para, tudo gira em torno do servidor. É esse que realmente veste a camisa das administrações e faz a cidade, o Estado e a União andar. Não são essa meia dúzia de cargos comissionados que faz a cidade andar, não, ou o Estado. São os servidores efetivos, esses que procuram dar prosseguimento às políticas públicas. Bom, e o assunto de hoje, principal deles pelo menos, é o projeto que está na ordem do dia, né? Você chegou a ver lá? Cheguei a dar uma olhada no projeto lá que está na Câmara lá. Ele refere sobre a previdência complementar no serviço público. Então, mas é como eu discuto sempre, é um projeto que vai criar o teto para o servidor público que for admitido a partir da aprovação dele, que o teto do INSS, que hoje é R$ 4.433,57. Então, o servidor admitido a partir de agora, ele vai receber só esse vencimento, nem que o salário dele for maior. Para ele receber a diferença, vai para uma previdência complementar. Então, vai ser uma diferenciação. O que deixa a gente assim preocupado e chateado, Kleber, é o seguinte, é a falta de diálogo. Esse projeto aqui, quando se foi promulgada a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, deu 2 anos de prazo para o município, Estado, todos se adequarem a isso. Então tem tempo para ser discutido e não ele descer lá para baixo, lá para a Câmara já, sem nenhuma discussão. O sindicato nem foi informado. Não, nós nem sabíamos, honestamente com você, nós nem sabíamos que ele estava lá. Fomos saber hoje a hora que você comunicou, porque nós não tínhamos visto a pauta da Câmara ainda. Então aí a gente agora, conversei com alguns vereadores que prometeram que hoje só vai deliberar e vai discutir, mas esse projeto aqui, ele deveria ser discutido amplamente antes de descer para lá. Benéfico ou não, a discussão é válida, é muito importante, o teu diálogo, porque quando chega lá, todo mundo está sabendo, não, esse projeto aqui é ótimo, vai ser bom para todo mundo, esse projeto é péssimo, mas nós temos que cumprir esse projeto porque é uma determinação de uma emenda à Constituição. Tenha essa abertura com o servidor, não precisa de avisar o sindicato. O sindicato é representante, mas não quer avisar o sindicato, não gosta do sindicato, não tem problema nenhum, mas pelo menos então tem a hombridade de chamar a categoria e apresentar esse projeto para a categoria. Pegou todo mundo de surpresa, né? A maioria não sabe, porque a Câmara fechada como estava, agora chega lá, o projeto está lá, agora vai se discutir, vai deliberar, depois vai ser como o da reforma da Previdência, que ocorreu o ano passado, como se diz, vai chegar, discutir e no final vai aprovar do jeito que estava, sem nenhuma emenda, sem nenhuma adequação. Que ali nós tínhamos, na época, pedidos que dava para ter sido atendido sem infringir legislação nenhuma. Era só fazer as adequações necessárias lá no projeto. Portanto, aqueles projetos lá, nós vamos entrar judicial contra certas regras que foram impostas nele. Por quê? Nós vemos que elas são muito prejudiciais à categoria. Entendi. Então, aqui hoje, não há que se dizer que é algo que de imediato já tem alguma objeção do sindicato. Claro que se for uma discussão dá para melhorar, mas eu acho que o que o senhor chamou a atenção, que é o principal ponto a gente esclarecer aqui, é justamente esse desrespeito com o servidor, né? Essa falta de respeito, essa falta de diálogo, essa falta de chegar e mostrar, eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, você entendeu? Como eu disse para você da outra vez, ninguém é contra a reforma, ninguém é contra nada. Se a reforma vai economizar, vai isso, aquilo, e vai aplicar esse dinheiro aonde? É isso, vai economizar para investir aonde? É isso que nós precisamos de começar a adequar, tanto União, Estado e município. Como nós somos município, primeiramente no município. Ou se eu fizer isso, vai economizar tanto da folha. E esse dinheiro vai ser aplicado em quê? Bom, esse projeto de hoje, ele não vai abranger todos os servidores, né? Só aqueles que têm de um determinado vencimento. Determinado desse teto aqui. Só que é importante que todo mundo fique atento, porque hoje são eles.
Amanhã pode vir algo para vocês, e vocês também não vão ser avisados, ninguém vai. Então é importante todo mundo ficar de olho, né? A categoria tem que começar a se unir. Exatamente isso. Não é porque nós somos uma categoria. O pessoal tem que entender, atingiu um, atingiu todos. Quando há um benefício para um, tem que ser extensivo a todos. Quando há um prejuízo para um, todo mundo tem que se sentir lesado, porque futuramente vai chegar até você. Porque todo mundo viu lá a reforma da Previdência lá, que deixou o seguinte, deixou uma vaga lá, deixou um artigo lá, que quem ganha o piso, R$ 1.100, se a Previdência amanhã tiver um problema de caixa, vai ser cobrada a contribuição previdenciária desse aposentado. Sendo que ele contribuiu para ter aquilo ali. Hoje o Estado voltou a cobrar, né? O Estado de São Paulo cobra, né? Dos aposentados. Acho que ele cobra também, acho que é acima do teto, não é? Porque o município também já cobra. Quem ganha acima do teto previdenciário já paga. Só que agora não, está se estendendo para todos. Se houver um prejuízo, a Previdência não está conseguindo se manter, Kleber, o que acontece? Vai tirar dos aposentados de todo mundo. Então, não é porque eu estou aposentado que eu estou fora. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui, Kleber, que é muito preocupante, infelizmente a categoria não está percebendo que ela vai ser atingida, a reforma administrativa. Com a reforma administrativa, Kleber, a tendência é diminuir cada dia mais o servidor público. Se eu diminuo o servidor público, eu diminuo a contribuição para a Previdência. Então, falar, mas eu já sou aposentado, não vou ser atingido. Vai sim, porque você vai perder a paridade, quem tem direito, você vai perder a isonomia. E no mais, como ela não vai ter entrada de recurso para manter aquilo ali, alguém vai ter que bancar. Quem vai ser? Os próprios aposentados. Você entendeu? Então, é umas coisas que as pessoas nós temos que começar a entender que direito você luta, você batalha para ter, nada cai do céu. Então, nós temos que ter consciência, vamos sair, vamos buscar. Não é quando Jesus chega lá num local para conversar, gente, vim para falar sobre isso aqui. A pessoa fala, e o meu reajuste? O reajuste hoje, nós sabemos que está lá, está suspenso, mas ele se torna quase que secundário, Kleber, em vista das percas que estão sendo propagadas por aí. Nem reajuste tem, né? Faz tempo. Já vem uma reposição. Reposição. Então, eu falo, mas a pessoa acostuma falar, e meu reajuste, meu aumento? Porque nem reajuste vem, é só repõe. Aí ele repõe um pouquinho ali, mas tira um outro tanto. Aí eu faço uma reposição de uma inflação do ano anterior. Você entendeu? Dos 12 meses anteriores. Então, é isso. Mas essa, Kleber, infelizmente, não é ainda a pior coisa. A pior é o quê? É a hora que começar a passar essas reformas e chegar até nós aqui. Mas eu estou aposentado, eu já estou isso, eu estou aquilo, estou efetivo. Que nem você quer. Não vai atingir hoje o servidor que está na ativa. Não vai atingir. Só que é uma porta de entrada para amanhã chegar e buscar. Aquela lá, hora que não tiver recurso ali, vai buscar da onde? Do servidor aposentado, ele vai pagar. E ele pagando, ele vai deixar de receber. Vamos supor, se eu chego lá hoje num salário de R$ 1.100, eu tiro os 11% da Previdência, quanto que vai sobrar para a pessoa? 1.900 e poucos reais, você entendeu? Então, é uma coisa maluca. Querendo ou não, eu vou tirar lá R$110 do salário dele. Por isso que nós temos, que eu falo sempre, Kleber, até agradeço o espaço que você sempre dá pra gente aqui, o apoio que você vem dispensando para a nossa categoria, só que nós, como servidores, temos que buscar o protagonismo. Nós somos protagonistas. Exatamente. Nós não podemos continuar omissos. Sabe porque tem servidor aí de carreira, o senhor está quanto tempo já? Eu agora vou fazer 40 anos. Quantos prefeitos já passaram nesse período? E o senhor continuou prestando serviço para o município. É uma batalha, Kleber, é uma batalha, que não falo para todo mundo, Kleber, isso é diário, todo dia você tem que estar batalhando, porque todo dia tem alguém tentando tirar alguma coisa. Tudo que tem para o servidor acha que é desperdício, e não é desperdício. Não, e o problema é que criou-se também uma cultura no Brasil que servidor público ganha dinheiro fácil, né? E eles fizeram que a narrativa ideal, que é o Estado, a administração tentando surrar os servidores, e a população comprou aquela ideia que a gente via em novela, em programa humorístico, que o servidor público não trabalha. Quando não é assim, né? Tem meia dúzia assim.
Talvez aqueles servidores que eles colocavam na televisão seriam comissionados, não concursados, né? Mas, enfim, a maioria, a grande maioria trabalha e trabalha muito. Né? Muito, muito. E as condições são precárias, viu, Kleber? Pode ter certeza. Então, o servidor, a maioria do servidor, presta um serviço, às vezes, com uma condição precária muito abaixo. Aí, você vem lá, ainda tem um decreto lá que fala, se o servidor não exigir o cartão cidadão de fulano, ele pode responder administrativamente. Nós estamos com o ofício lá, não foi nos respondido. Não responderam, é isso que eu foi respondido. Agora, então, só adiantando para você, não foi respondido. O que nós vamos ter que fazer? O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos virando quase que um escritório de advocacia. E já teve algum caso, desculpa cortar o senhor chegou ao sindicato algum caso de algum servidor que teve problema por exigir esse cartão, algum cidadão se exaltou, porque é um risco, né? Não, por enquanto não chegou. Se houve, não foi comunicado. Mas nós já estamos lá, estamos falando para o servidor, para evitar quando acontecer isso, tá sozinho. Por quê? Não tem como o servidor exigir que você apresente o cartão. Até porque é algo inconstitucional, né? Completamente ilegal isso aí. Em vários municípios esse cartão já foi derrubado. Então, eu chego aqui e falo para você chega aqui e fala para mim, eu quero marcar uma consulta. Aí o Jesus fala para você, você tem um cartão cidadão? Não tenho. Mas tem um do SUS, tá aqui. E aí? Aí eu vou falar, não vou marcar consulta pro Kleber. Aí o Kleber vai perder a linha, porque é um direito dele, ele tá lá com o cartão do SUS, pronto, acabou. E aí? O servidor ainda vai responder administrativamente por um ato desse? Não pode. Então você tem que entender, que nós temos uma hierarquia ali, que o servidor não tem essa autonomia para exigir isso. Nós não tem, legalmente não temos, não tem como. E agora eu vou responder por isso, porque eu exigi e o cara ficou bravo, isso, aquilo, aquilo outro. Então, e fora isso, quais outras lutas que mais? Eu vi que o sindicato, o senhor até falou da questão do escritório de advocacia, o sindicato tem conseguido ter sucesso em várias ações, né? Nós estamos lutando, viu, Kleber? Um sucesso umas, insucesso em outras, a gente temos essa consciência. Estamos sempre, como eu disse para você, com a pandemia ficou muito restrito o trabalho nosso, vou ser honesto, porque a gente ficou vetado de estar participando, de estar visitando os locais, tivemos que respeitar as determinações da sanitária, mas a gente estamos lá com o escritório, praticamente escritório de advocacia. Tudo que se não consegue aqui, nós estamos indo buscar judicial. Demora, como eu disse para você, Kleber, demora, por quê? Porque realmente o prefeito, um secretário tira numa canetada qualquer benefício. Aí você tem que ir na justiça e demora. Só para citar um exemplo para você, nós temos uma ação de 2012 contra os servidores contratados da SUSEM, aqueles que são contratados, não os efetivos. Então criou-se lá uma diferenciação. Os servidores efetivos recebiam insalubridade. Os servidores contratados, trabalhando lado a lado, não pagavam essa insalubridade para eles. Requeremos administrativamente, de todas as formas, tentamos, de todo jeito. Não foi possível reverter. O que aconteceu? Tivemos que ir para a justiça. A justiça determinou que começasse a pagar. Mas teve um servidor que já tinha um período grande ali que estavam trabalhando. Então a justiça determinou dos últimos 5 anos que deveria pagar. Esse valor foi para precatório. Agora estão aqui, tem uns que receberam, que ficou abaixo do precatório, outros tá para receber, agora que foi feita a informação lá que o tribunal vai depositar, e tem outros que ainda tem um valorzinho um pouquinho maior, não sabe se ainda, para você ver a dificuldade. Consegue, mas não consegue, né? Consegue, mas não consegue. Mas é que nem eu falo para as pessoas, viu, Kleber? Com demora ou sem demora, nós temos que continuar batalhando, porque se você abaixar a cabeça, você vai cada vez tirar mais. Tira hoje, ficou quieto, amanhã tira outra coisa. Então, tem que continuar batalhando e buscando esses direitos. Não pode mais abrir mão de tudo, não. Tá certo. Quero agradecer ao senhor aqui pela presença. Desculpa a correria, que segunda-feira é muito corrido mesmo o programa, mas se tiver mais coisa para falar, a difusora está sempre aberta, pode mandar mensagem. A gente traz vocês aqui, os servidores públicos também têm espaço aqui na rádio, porque foi o que eu disse. Aqui o nosso slogan é a rádio do povo, e não é só uma frase de efeito, não. É isso mesmo, aqui o povo fala, o servidor público também é do povo e presta serviço para o povo, então isso é muito importante, vocês sempre têm espaço aqui, tá bom?
Eu que agradeço, Kleber, mais uma vez o espaço que você vem dando pra gente aí, pra gente poder levar informação pra categoria, que é muito importante hoje a gente a informação, porque você não tem mais aquela visita direta com a pessoa, então como a tua emissora aqui está um espaço grande, então tem muitos ouvintes, então fica fácil para a gente levar. E agradecemos mesmo esse espaço, e assim que tiver outros assuntos nós vamos estar passando para você. Tá certo. Muito obrigado então, e para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Reginaldo, dá tchau aí pro povo. Vai lá, abre a janelinha aí, fala tchau e volta. Tchau, gente. Cadê você aí, falando tchau? Tô aqui. Cadê? Aqui. Aí, dá tchau. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Eu também tô indo embora, gente. Um abraço, fiquem com Deus, cuida bem de você pra mim. A gente se fala amanhã aqui na Difusora, a partir das 8 com o Show da Manhã e a partir das 11 com o Jornal Regional. Tchau!